Boa noite para você que está nos assistindo aqui na TVNG. Esse é o programa Sem Medo de Empreender na Vida. Para você que nos honrou, tá? O nosso programa de estreia da semana passada, o nosso muito obrigado. Para você que está nos assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo, tá? Eu sou José Carlos, sou palestrante, professor de técnica vocal, e a Cristina Alves aqui ao meu lado, ela é consultora de treinamento, pesquisadora e uma grande contadora de histórias. Opa. Boa noite, Cristina. Boa noite, José Carlos, e boa noite para você que está nos assistindo. Hoje a gente vai ter muita coisa nova. A programação inclui motivação, medo e vendas, né? A ideia é falar sobre esses três assuntos de uma maneira meio diferente, né? A nossa proposta desde o começo, desde o programa passado, que foi o programa de estreia, nós falamos assim, José Carlos falou que eu sou uma boa contadora de história, é trazer informação para vocês para que você possa empreender, né? E quando a gente fala em empreender, né, José Carlos, não é só empreender no negócio, só empreender no trabalho, é empreender na vida. Claro. E agora, essa história a gente traz com base no quê? Né? Com base no quê que a gente vem aqui, se coloca à disposição, né? Se coloca à disposição, é mais do que isso, né? Vem com a cara de pau, né? De falar sobre empreendedorismo. Eu costumo brincar e fazer essa pergunta para a gente mesmo. Nós já somos empreendedores de sucesso? Nós estamos a caminho. Nós estamos a caminho. E tudo que a gente descobriu para poder empreender, né, para fazer esse programa e fazer tudo o que está acontecendo, nós temos o projeto Sem Medo de Empreender na Vida, sim. Tem o site com diversos conteúdos, nós estamos indo em busca de histórias, né, sim, pesquisando. Toda essa informação que fez com que a gente pudesse estar agora, nesse momento aqui, falando para você. Sabe com quanto tempo que a gente conseguiu fazer isso? Fala para eles, Zé Carlos, quanto tempo? Gente, coisa de 3 meses. Tá? Começou no dia 19 de abril, a ideia, eu lavando louça, né? Depois a gente foi para o evento, teve um jantar, e lá na mesa do restaurante foi surgindo a ideia do projeto Sem Medo de Empreender na Vida, e ele leva esse nome por quê? Porque quando a gente começou o projeto, na hora que foi delineando lá na mesa do restaurante as ideias, aí eu falei para o Zé Carlos, por que a gente nunca teve essa ideia antes? Por quê? Porque nós tínhamos medo, concorda? Com certeza. Nós tínhamos medo. Então, daí surgiu o nome, Sem Medo de Empreender na Vida. Se para a gente está dando certo, né? Se em 3 meses a gente já conseguiu fazer tanta coisa, semana passada, quando eu fiz o programa, eu não tinha nem uma perspectiva de como é que nós iríamos criar recursos financeiros para arcar com os nossos compromissos profissionais, né? Compromissos profissionais não, com os nossos compromissos gerais, né? E hoje, em uma semana, a gente já tem como resolver essa questão, né? Então é bacana que você vê que quando você vai... E como é que surgiu a solução? A solução, ela surge a partir do momento que você perde o medo e aí vai ampliando seus leques de oportunidades. Há algum tempo atrás, nunca que eu iria olhar para uma câmera, falar assim, direto com as pessoas. Não ia. Tinha medo, tinha vergonha. Né? A mesma coisa o José Carlos, que é um pouco mais cara de pau. Né? Mas, então, a proposta é essa. Então, a partir de hoje, daqui até dia 20 de agosto, são 5 segundas-feiras, certo? Sim. E aí a nossa proposta qual é? É trazer programas diferentes, né, conteúdos diferentes, mas que te ajude a pensar da seguinte maneira. Se existe alguém que já conseguiu, eu também posso. Né? E aí nós vamos trazer, por exemplo, pesquisas, estudos que vão ajudar você a usar o seu cérebro a seu favor para poder empreender da mesma maneira que a gente vem fazendo, tá certo? Sem dúvida. E como ela mesmo falou, né, pesquisa vai fazer sempre parte desse programa, tá? Como a gente disse aqui, a gente não é dono da verdade, tá? A gente pesquisa. E é legal porque a gente pesquisa pessoas que realmente fazem por onde, tá? Para você ter uma ideia, hoje vai entrar no programa, tá? A gente vai falar sobre, como a Cristina falou, sobre motivação, medo e vendas. Nós vamos passar um breve vídeo sobre o cientista Stephen Hawking, tá? O que vai rolar nesse vídeo? Uma coisa muito interessante, é científico, tá, gente? Ele vai mostrar como é que funciona o nosso cérebro. A partir de você entender, tá, ter esse conhecimento de como funciona o seu cérebro, você vai entender como o quê? Superar um monte de problemas, como, por exemplo, o medo de vender, o medo de empreender, tá? A gente vai mostrar também aqui uma dica legal, exatamente como que você pode fazer para superar esse medo. E vamos mostrar também um vídeo também muito curto, mas muito interessante, sobre o Bill Porter. É uma história real, tá? De uma pessoa que tinha
problemas, tá? Eu não vou dar muita dica porque eu quero dar esse suspense, mas vale a pena. E você vai ver que se essa pessoa conseguiu vender e com sucesso, você também pode. Não é mesmo, Cristina? Nós deixamos a história do Bill Porter por final, porque qual é a maior dificuldade de todo empreendedor? Empreender implica em vender uma ideia, vender um produto ou vender um serviço. E a maior medo de quem decide empreender é: será que eu vou conseguir vender o meu produto? Será que eu vou conseguir vender a minha prestação de serviço? E aí a gente descobriu uma história que a gente já conhecia, mas estava esquecida. Mas olha como a cabeça do ser humano funciona, né? Estou eu ontem lá, finalizando, preparando o programa, de repente, lembrei de um filme. Nossa, lembrei de um filme, e o filme é muito bom. Então, fantástico. fica aí, né? Vamos, Legal. a gente vai para o Então, gente, e aí, qual é a diferença daquela pessoa que empreende daquela pessoa que não empreende, tá? A diferença, basicamente, é na ação que uma tem e na ação que a outra não tem. Ou seja, aquela que empreende é aquela que bota a cara para bater. Ela vai lá e faz, acerto e erro até chegar ao sucesso, porque não tem fórmula. Posso né? fazer uma observação? Aquela que não, claro, aquela que não consegue, gente, normalmente ela nem tem ação de começar. Né? Ó, pelo que você falou, José Carlos, eu entendo que a diferença entre uma pessoa que empreende e a que não empreende está exatamente na linha de raciocínio. É isso aí, sem dúvida. É a maneira de pensar de Sim. uma que é diferente da maneira de pensar da outra, e essa maneira de pensar que vai levar à ação, como ele falou, ou à paralisação, a pessoa que não faz nada, né? Tá certo? E aí, hoje nós vamos lançar uma proposta. Sim. Lembra que eu falei? Aí, assim, eu falei que tem, daqui até dia 20 de agosto, são 5 segundas-feiras. Você que está em casa, você que está nos assistindo, pega lápis e papel, pega, sei lá, seu notebook, dá um jeitinho aí e já vai anotando, fazendo as suas anotações no decorrer do programa, porque qual que é a nossa proposta? Você vai pensar no seu projeto de empreendedorismo. Sim. A partir de hoje, a partir desses vídeos, vocês vão entender, a hora que a gente começar a exibir os vídeos, vocês vão entender que é a partir de agora, daqui 5 segundas-feiras, que vai ser dia 20 de agosto, se você acompanhar todo o trabalho que nós vamos desenvolver no decorrer desses 5 programas, quando chegar no dia 20 de agosto, você já vai ter elaborado um desenho do seu projeto e vai estar em condições de dar o primeiro passo. Hoje você vai começar a desenhar esse projeto. Hoje você vai começar a descobrir até qual é o seu projeto. Porque tem gente que está em casa, né, José Carlos, não sabe nem o que quer da vida. Às vezes a gente está numa situação assim que passou por tanto tempo sem escolhas, que quando alguém chega e fala assim, ó, você pode escolher da vida o que você quiser. A pessoa não sabe nem o que escolher. Né? Então, hoje começa esse projeto e para dar início a esse conteúdo, essa qualidade de informações, a gente chama o primeiro vídeo? Vamos chamar o primeiro vídeo. Gente, o primeiro vídeo é muito show de bola, tá? O nome dele é A Ciência de Tudo, tá? Você vai adorar. Nós dividimos em 3 partes, para não ficar muito longo, e a gente vai interagindo com você, tá? Então, você vai assistir a primeira parte do nosso vídeo, aí volta para nós, a gente faz um comentário sobre ele, e depois a gente mostra a segunda parte, e assim sucessivamente, tá bom? Vale a pena, mas é muito importante, gente, que a cada vídeo você preste muita atenção, tá? Se você, sabe, der uma distraída, olhar do lado, talvez você não entenda bem o que ele está falando, tá bom? Então, presta muita atenção. Então, vamos lá, diretor. Parte 1, Ciência de Tudo. Todos nós temos perguntas. Perguntas importantes. Eu controlo meu próprio destino? Meu nome é Stephen Hawking e eu acredito que qualquer pessoa pode responder importantes perguntas sozinha. Então, com a ajuda de pessoas comuns e de uma equipe de especialistas, faremos uma busca para responder aos maiores mistérios do universo, usando o poder da mente humana, porque qualquer pessoa pode pensar como um gênio. Então, será que a sua vida está determinada ou você está livre para fazer suas próprias escolhas? É uma pergunta que os cientistas de todas as disciplinas têm lutado para responder por séculos. Mas a neurociência moderna revelou resultados surpreendentes. No final dos anos 70, os cientistas pela primeira vez foram capazes de medir uma certa atividade cerebral enquanto as pessoas estavam engajadas em uma atividade mental consciente. Mais tarde, os cientistas começaram a desenvolver técnicas de tomografia computadorizada, através das quais é possível analisar a atividade cerebral muito mais detalhadamente. E o psicólogo Benjamin Libet realizou aquele famoso experimento.
Ele pediu que as pessoas tomassem decisões muito simples, tipo movimentar os dedos. Ao mesmo tempo, ele gravou sua atividade cerebral. O que essas experiências mostraram é que, em um certo momento onde achamos que estamos decidindo, até certo ponto, pelo menos, a decisão já foi tomada por uma atividade cerebral inconsciente. Ok, legal. Vamos fazer um comentário sobre esse vídeo, gente? Então vamos lá. Você assistindo esse vídeo, qual a impressão que você teve? Que de repente a sua vida já está pré-determinada? Ou você tem a livre escolha? Como é que funciona isso, Cristina? É uma questão assim, né, da maneira como eles colocam, e é interessante a gente ver que através da tomografia computadorizada realmente mostra que quando você decide, por exemplo, fazer um simples movimento de levantar o dedo, com algumas frações de segundo, se não me engano, 1,5 segundos, essa ação já aconteceu no seu cérebro. É igual quando a gente dirige, né, José Carlos? Chama de Carlão. Eu não dirijo, mas eu sei como é que funciona. Né? Quando você pensa em fazer alguma coisa na hora de dirigir, você não pensa naquele exato momento, viro para a direita, viro para a esquerda, faço isso, eu faço aquilo. Essa ação ela acontece de forma inconsciente, mesmo antes de você tomar a decisão. Então, como é que a gente pode usar isso? Né? Fica aquela dúvida. E agora, como é que a gente... Eu não decido, eu não tenho livre-arbítrio? A gente vai resolver essa questão. Mas... presta bastante atenção nesse vídeo, porque na sequência a gente vai entender como é que a gente pode usar essa mecânica do cérebro a nosso favor, tá certo? Okay. E olha, gente, que interessante. A parte 2 do vídeo, que já vou pedir, em seguida vou pedir para o diretor lançar, vai ser uma experiência semelhante, só que através da tomografia computadorizada. São 3 pessoas que foram voluntárias, tá, para passar por esse processo, só que de uma forma mais divertida. Não, desculpa, as duas é tomografia computadorizada, só que eles falam do EEC, que é o eletroencefalograma, né? É o mesmo sistema. Quem já fez algum exame, já chegou nos 50, já fez algum exame assim no hospital, é aquele exame que vai mostrando tudo que está acontecendo dentro de você na maquininha, tá certo? Só que eles vão fazer de uma forma divertida. Exatamente. É isso bem aí. Legal. Então, é bem legal, tá presta bom? atenção. Então, por favor, diretor, solta aí parte 2, ciência de tudo. Quero que os meus voluntários entendam o que esta experiência realmente significa e o que isso implica para a ideia do livre-arbítrio. Então, vamos executar uma versão dela no castelo, utilizando alguns equipamentos de alta tecnologia. O que é que está acontecendo aqui? O que é isso? Pronto, é uma leitura. Sou eu, bem lá no Entendi. castelo. Tinha uma engenhoca na minha cabeça e ela estava lendo os meus pulsos elétricos. Estava lendo a atividade no meu cérebro. Esta engenhoca se chama EEG. O que estamos vendo aqui é a atividade elétrica dos 100 bilhões de células nervosas do seu cérebro. Ok. Agora nós vamos medir algumas decisões espontâneas que você vai tomar. Ok? Então, eu quero que você, em certo ponto, quando você sentir vontade, eu quero que você pressione esse botão espontaneamente. E também quero que você me diga onde está o marcador na tela quando você se decidir. Ok. Isso é incrível. Legal! Foi muito interessante. Todas as vezes que apertávamos o botão, os fogos explodiam. Foi por volta da marcação dos 50. Meu coração disparou. Será que eles vão descobrir o que esta experiência tem a ver com determinismo e livre-arbítrio? É difícil imaginar que não é livre-arbítrio. Porque ninguém tá me dizendo ou me forçando a pressionar o botão em um certo momento. Então eu acho que eu vou apertar mais uma vez. Lá vou eu. Lá vou eu. Vou tentar não olhar pro relógio. Não olha pro relógio. Quando os dados forem recolhidos, esta experiência poderá revelar uma decisão consciente, como tomar a decisão de pressionar um botão. Foi no 20. É precedida por uma atividade cerebral inconsciente. E a média de resultados de muitas destas experiências aponta para uma conclusão notável. Enquanto meus voluntários tentam exercer o livre-arbítrio, parece que o cérebro deles está tomando decisões antes que eles sequer se deem conta. Legal, gente.
Interessante, né? Por isso que tem que prestar muita atenção. Então, vocês viram o que aconteceu lá, né? O voluntário, antes de apertar o botão, ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que prestar atenção aonde que estava sendo projetado, né, no marcador lá no castelo, né, aqueles segundinhos, né, antes dele apertar o botão, não é mesmo, Cristiano? É isso aí. Então, tem uma marcação. Então, tem aquela parede do castelo, eles projetam o que a máquina está vendo, né, o que está sendo processado na máquina, eles projetam na parede do castelo, e aí eles apertam o botão, e quando eles apertam o botão, eles têm que indicar. Solta aqueles fogos, porque é para indicar, né? Apertou o botão, já solta os fogos, que é para marcar o tempo, né? Marcar o momento em que a ação acontece, e aí fica aquela questão. Até a moça coloca, puxa, mas é difícil imaginar que não foi livre-arbítrio, porque eu escolhi apertar o botão, né? Mas aí a gente vai ver a sequência do vídeo, e a sequência do vídeo vai caracterizar qual é a verdade que está por trás dessa questão de livre-arbítrio ou não livre-arbítrio, né? Legal. Gente, me permita, tem gente que está interagindo com a gente, tá? Muito obrigado, tá? Você, querido Dan Furlaneto, perdão, tá? Carléo, estou adorando te rever. Gente, Carléo, porque professor de técnica vocal, muitos anos, esse era o meu pseudônimo, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, agradeço demais. Bom, gente, continuando, tá? Se tem alguma dúvida, eu acredito que a última parte do vídeo, né, uma parte 3, eu acho que vai ficar bem mais claro para todo mundo entender, mas é importante que você continue prestando muita atenção. Tá bom, gente? Então, vou pedir para o diretor, por favor, solta a última parte, a parte 3. Nós vamos mostrar a média da atividade cerebral antes do momento em que vocês pressionaram o botão. Bom, vamos dar uma olhada aqui. Essa é a atividade elétrica do cérebro, na hora do movimento. O gráfico abrange um período de 2,5 segundos. Logo após o pico, é o exato momento em que o botão é pressionado. A grande questão é, quando vocês decidiram conscientemente apertar o botão? 1 segundo antes de apertarmos. Você acha que você se decidiu aqui? Sim. Então, na verdade, o que aconteceu foi que você decidiu aqui e aí o seu cérebro começou a preparar a decisão muito antes da sua mente consciente entrar em ação. Estes dados nos mostram que a parte subconsciente do cérebro começa a tomar uma decisão cerca de meio segundo antes de nós fazermos aquilo conscientemente. E o dedo realmente se move outro meio segundo depois disso. Isso sugere que a mente subconsciente e não a mente consciente tomou a decisão de pressionar o botão. Se isto estiver certo, então não temos livre-arbítrio. É claro que eu tenho livre-arbítrio. Se eu fosse apenas um cérebro, seria apenas um cérebro. Não haveria outras coisas. O que eu sinto e o que eu penso. Se houvesse apenas um cérebro sentindo isso, por que ele determinaria tantas outras coisas em nossas vidas? Minha opinião é que o cérebro é feito de uma matéria que, como o restante do universo, deve seguir as leis da natureza. Não existe um material especial em nossa cabeça. Meus voluntários aprenderam que o universo é, tanto quanto nós podemos dizer, regido por leis. Para saber mais sobre por que estamos aqui, precisamos ver se as leis que determinam o cosmos em uma escala maior se sustentam quando examinamos o universo na menor das escalas. Legal, gente. Interessante, né? Muito interessante. Então, como é que é isso, né? Quer dizer que o cérebro, a parte inconsciente do cérebro, já começou a decidir meio segundo antes, né, da pessoa literalmente apertar o botão. Aí volta de novo o questionamento, né, Cristina? Então a gente tem ou não tem livre-arbítrio? Como o próprio Stephen Hawking falou que todo mundo pode pesquisar, pessoas comuns podem buscar as respostas para questões até complexas, como essa questão do temos ou não temos o livre-arbítrio. Eu vi me atrever a dizer qual é a minha teoria, qual é a minha posição a respeito. É assim, como uma das participantes fala, mas como assim? Como é que eu vou acreditar que eu não tenho livre-arbítrio? Né? O rapaz que faz o pronunciamento no final também, ele fala, não, claro que eu tenho livre-arbítrio.
E aí a gente vai contrariar um pouco as palavras de um cientista renomado. Né? Mas eu acho que não é nem contrariar as palavras, não. Ele fala que a gente vai, no decorrer, no filme, né, no documentário, ele fala que no decorrer do documentário, os participantes dessa experiência vão descobrir que o mundo é regido por leis. Né? E essas leis, elas entram em conjunto, né, com as questões práticas da vida, quando a gente trata do mundo pequeno, do pequenininho, que é a física quântica, é o mundo das energias. Mas a gente tem uma resposta assim, o livre-arbítrio existe? É claro que existe. A questão é, em que momento que ele acontece? Essa a questão, em que momento que ele acontece? O livre-arbítrio nunca acontece no momento em que você está tomando a decisão. O livre-arbítrio, sabe onde é que ele começa? Ele começa no ventre da barriga da sua mãe. Quando a mamãe e o papai te conceberam, começou ali o seu livre-arbítrio. E aí todas as suas experiências, todas as suas escolhas vão se acumulando no seu subconsciente como referências para você tomar decisões. Então imagina que o subconsciente é um imenso arquivo, eu diria que é um arquivo ilimitado, quase que um arquivo infinito, onde ficam guardadas todas as suas experiências, todo o seu conhecimento, todo o seu conceito de certo, errado, espiritualidade. E é a ele que você recorre de maneira inconsciente na hora de tomar uma decisão. Aí eles mostram o apertar de um botão, né? Então a fração é de 1,5 segundo. Mas é aquela decisão que você fica, às vezes, um mês matutando. Ai, mudo ou não mudo de emprego? Caso eu compro a bicicleta? Todas essas dúvidas, né? Ponho azul ou amarelo? Todas essas dúvidas, elas têm o seu próprio tempo de decisão com base no quê? Com base no seu subconsciente. Com certeza. Isso também lembra o quê, gente? Já deve ter ouvido falar muito no gatilho emocional, né, Cristina? Gatilho emocional. Gatilho emocional é uma coisa que, acontece com qualquer pessoa, em qualquer circunstância. O gatilho geralmente emocional... está atrelada, muitas vezes, também a algum trauma, enfim. Né? O gatilho emocional é legal que ele pode estar atrelado a coisas boas e a coisas Sim, ruins. E ele é a prova de que o subconsciente, ele desperta algo na gente, independentemente da sua vontade. Né? Às vezes a gente fala assim, puxa, eu não queria falar quando vi, pronto, falei. E não era consciente, né? O teu subconsciente estava com alguma questão lá mal resolvida, pronto, falei, né? Agora, por exemplo, você está lavando louça, lavando a roupa, dirigindo, de repente toca uma música que lembra uma época em que as coisas não estavam tão tranquilas assim na sua vida. Na hora que toca aquela música, todo aquele alto astral, parece que ele encolhe, vira uma coisa assim, tipo, poxa, eu estava tão contente, de repente fiquei tristinho, né? Então, o gatilho emocional é uma prova de que o nosso subconsciente está o tempo todo tratando do nosso estado emocional e da maneira como nós vamos reagir às questões da vida, certo? Sem dúvida alguma. Bom, gente, espero que seja interessante para vocês, tanto quanto foi para nós, né? Fazer a pesquisa, enfim. É uma delícia, né? Por quê? Porque não tem aquela coisa do, né? Mas será? Tá... Não, tá ali. É científico. Provado, é científico, entendeu? Isso dá mais sustentação credibilidade, né? para a nossa linha de raciocínio, para seguir adiante no nosso projeto. E não é só para a nossa linha de raciocínio, é para a sua linha de raciocínio também. Vamos dar uma dica legal aqui. Ó, tem um vídeo bacana, vou dar a fonte, tá? Porque é importante. Então, o nome dele é um trecho do vídeo 5 curiosidades sobre o seu subconsciente, tá? É do canal do YouTube Fatos Desconhecidos. É uma dica preciosa. Vou pedir para o diretor soltar agora, então, o poder do subconsciente. A gente volta já já. Você vai descobrir que a maioria das decisões que você já tomou já foram induzidas por algo do seu subconsciente. O subconsciente também é responsável pela formação de nossa personalidade, com base nas nossas experiências. Nosso subconsciente também arquiva nossos hábitos para nos poupar energia. Por isso, quando temos o costume de escovar os dentes quando acordamos, por exemplo, é como se fosse ativado um modo automático do nosso comportamento. O médico Herbert Benson, do Instituto Benson de Medicina da Mente e do Corpo, em Boston, desenvolveu uma terapia chamada reação de relaxamento. E para que ela funcione, você só precisa fechar os olhos, se concentrar e repetir a palavra paz em sua cabeça durante 15 minutos. Parece uma coisa boba, eu sei, mas segundo o médico, ao se fazer isso todos os dias, os pacientes que foram avaliados nessa terapia durante 2 meses tiveram os genes que controlam os processos inflamatórios do nosso corpo desligados. A reação de relaxamento mudou a atividade desses genes e os níveis de estresse
dos pacientes caíram drasticamente. Este estudo provou que podemos utilizar o poder do subconsciente para produzir benefícios médicos concretos. Legal. Legal, né? A dica para manter a paz ela é muito importante porque não existe projeto empreendedor, não existe projeto de vida que consiga seguir adiante com a qualidade que todo bom projeto merece se não existir a paz. Sem paz, sabe o que acontece com o ser humano, José Carlos? A pessoa ela perde o foco. Então, ela fica dando tiro para tudo quanto é lado, ela perde o sono, quem não dorme bem, não consegue ter ideias organizadas, linha de raciocínio lógico. Então, eu achei bem legal, né, que esse vídeo ele explica de novo, né, como é que funciona o subconsciente, e aí ele dá uma dica de fazer esses exercícios diários para aprender a manter a paz. Né? É a questão da repetição. Aquilo que você repete, teu subconsciente grava e te traz de volta no momento que você precisa usar para qualquer coisa, né? Porque o subconsciente ele traz informação para qualquer coisa que você possa imaginar. Legal, gente. Bom, estão gostando? Então, né, como em todos os programas, né, para que ele continue a sobreviver, o que você precisa fazer para nos ajudar? Se você está gostando, você tem que compartilhar. Tá? Compartilha. É tão simples, né, gente? Se logar lá e compartilhar, passar para outras pessoas, de repente, para você, pode não estar tão interessante, mas, de repente, é algo que vai mudar totalmente a vida de uma outra pessoa que está numa situação difícil, está desempregado, né, está com a autoestima baixa, enfim, tá bom? Programa Sem Medo de Empreender na Vida, aqui na TVNG. Não é mesmo, Cristiano? É isso aí. E a gente falou logo no começo, o relógio está contando aqui os minutos. Logo no começo a gente falou que a gente ia dar uma dica para acabar com o medo de quem decide empreender, né? De quem fez essa escolha, mas ainda não conseguiu. Né? Qual é o maior medo da pessoa que se propõe a empreender? É o e se? E se der errado? E se eu não vender? E se não acontecer? E se eu trocar o certo pelo incerto? Né? E aí, como é que a gente trabalha? A gente tem que aprender a usar o e se a nosso favor. Como é que você usa o e se a nosso favor? Primeiro, você vai montar a coluna do e se der errado. Depois, você vai montar a coluna do e se der certo. E aí, você vai colocar todas as alternativas que podem dar errado e tudo de bom que pode acontecer na sua vida se você resolver empreender. E aí, você vai montar uma balancinha. Com essa balancinha, você vai poder decidir com consciência, sabendo o preço que você vai pagar por escolher tomar uma atitude ou ficar quieto, ou não fazer nada. Então, é uma dica tão simples. Você fala, mas Cristina, é essa dica? Pois é essa dica. Mas é uma dica tão simples. Mas quem é que lembra de usar essa dica na hora que começa a surgir o e se? E se? Sabe por que existe o e se dentro da gente? O e se é assim, ele é uma programação. É uma programação do próprio cérebro para preservar as coisas do jeito que são, para não correr riscos, para manter aquela zona de conforto, sabe aquela zona de tranquilidade? Deixa do jeito que está, que assim está bom para todo mundo, é assim que sempre foi feito, é assim que sempre será. Mas tem uma coisa dentro da gente que é muito maior do que essa preservação da zona de conforto, que é a necessidade da autoexpressão. Em algum momento, dentro de você, vai dar aquela vontade, aquela necessidade de sair dessa zona de conforto e fazer algo que te deixe ainda mais feliz. Mas o relógio está correndo e agora a gente tem uma história bacana para contar, não é mesmo, José Carlos? É lindo. Gente, ó, agora vocês vão assistir também, é um resumo, né? O vídeo é longo, mas é claro que vai ser super resumido. Nós montamos um mini. A gente, inclusive, a gente recomenda, assista. O vídeo se chama De Porta em Porta, tá? Com Bill Porter. Tá? A história do Bill Porter, tá? Na realidade. Né? É uma história maravilhosa, emocionante. E para você que acha, isso não é para mim, eu não consigo vender, se você assistir, só esse curto, né, trecho do vídeo já se tocar, calar tão fundo em você quanto foi para nós, você não só vai assistir o vídeo inteiro depois, vai buscar na internet, como você vai realmente ter a ação de empreender. Então, por favor, diretor, solta aí o vídeo De Porta em Porta. Inspirado na história real de Bill Porter. Filho, as pessoas vão custar um pouco a serem simpáticas com você. Seja paciente e persistente. Não vejo como isso pode dar certo. Me desculpe. Obrigado por vir.
senhor Hernandes me dê a pior rota. Me dê a área que ninguém quer. Não tem nada a perder. O senhor é aleijado. Eu não sei como... O quê? Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Louvado seja Deus. And skin and bones. Bom, o que está esperando? Que venham até o carro. Vai vender sabão. Posso dizer uma coisa? O melhor produto de nosso catálogo é o extrato de baunilha extra forte. Tem pequeno, médio e tem o grande. E, obviamente, o grande é mais vantajoso. Olha, eu não preciso de nada, mas eu respeito muito o que está fazendo. Eu gostaria de ajudar você. Por favor, aceite. Não preciso de caridade. Mas a senhora precisa de um removedor. Olha o seu sofá. Está horrível. Paciência. Persistência. Acho que andei uns 20 quilômetros hoje. Agora, Billy, não se esforce tanto. Precisa ter paciência. Você pode esperar. Eu fiz uma venda. Você fez? É quase $50. Puxa! Viu, você pode fazer qualquer coisa. Eu posso, sim. Eu sei que pode. Eu ganhei 4,25 hoje. E vou gastar cada centavo. Vou levar você para sair. Maravilha, né, gente? Fantástico, né? Muito legal, recomendo, assistam, tá? Bom, gente, o que mostra esse vídeo, basicamente? Ele mostra o quê? A importância de ter paciência, persistência, e que todos nós somos capazes de realizar o que a gente quiser. E o legal desse vídeo é que ele não só fala de motivação, né? Ele é uma lição de motivação, mas aí eu vou instigar a curiosidade de vocês, vou falar que vocês devem assistir esse vídeo, sabe por quê? Porque o Bill Porter, ele usa de uma maneira muito bacana todos os recursos que a comunicação pode oferecer para alguém vender uma ideia, vender um produto, e também para estabelecer relações de relacionamento, né, com as pessoas que vão aparecendo na nossa vida. Então é muito bacana. O relógio está nos convidando para ir embora. Não deu para passar, divulgar as mensagens que o pessoal está mandando para a gente. Né? Desculpa, mas muito obrigada pela sua atenção, muito obrigada pela companhia. Agora o José Carlos vai dar os contatos. Contatos no Facebook, né? facebook.com/, Sem Medo de Empreender na Vida, para achar lá no Google, né? O nosso site, gente, muito facinho, tá aí, ó, Sem Medo de Empreender na Vida, Webnote, tá bom? Agradecer muitíssimo, Líria, você que, né, tá aí e deu aí a sua contribuição, seu comentário, muito obrigado. Queremos agradecer muito aqui ao nosso diretor do programa, o Natan, tá, que dá uma força para nós. Agradecer a direção aqui da TVNG, na pessoa do Paulo e do Leandro, tá, que está nos proporcionando fazer esse programa, que está sendo realmente uma delícia. E contamos muito. Tá? E agradecer aos amigos que até agora a gente não teve oportunidade, né? O Cristiano e a Andréa Neiva, que são comunicadores aqui da casa, que nos mostraram essa oportunidade para fazer um programa aqui. O nosso muito obrigado a vocês dois, muito grato. E, gente, contamos com vocês. Próxima segunda, tá? Encontro marcado aqui na TVNG, 20h10, tá? Com o maior prazer. E, por favor, ajuda a gente, compartilha aí, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima segunda-feira.